Bom dia! Como é que foi o seu final de semana? Como é que você passou este sábado e domingo? Espero que você tenha estado numa igreja de Deus para adorar e louvar o nome do Senhor. Nós estamos começando a nossa semana aqui no Despertar com Deus. Hoje é segunda-feira e este programa tem muitas coisas boas para você. Nós estamos dando continuidade a um estudo sobre a felicidade aos olhos de Deus, baseado em Mateus capítulo 5, e hoje nós vamos estudar o versículo de número 10. Mas antes do nosso estudo, eu quero convidar você a louvar a Deus conosco. Como toda segunda-feira, começamos a nossa semana adorando, exaltando, glorificando o nome de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O louvor é uma maneira de você agradecer o nome de Deus por tudo que Deus tem feito por você. Pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho, pelo sustento, pela família, por todas as bênçãos que você tem recebido. E também o louvor é uma maneira de você exaltar ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Portanto, louve a Deus com a gente, com este clipe que vamos apresentar. E daqui a pouquinho eu voltarei para orar por você e darmos continuidade ao estudo bíblico que estamos fazendo já há várias semanas em Mateus capítulo 5. Adore o Senhor com a gente agora, glorifique a Deus, abra o seu coração e já eu estarei voltando para o nosso estudo na Palavra de Deus. Aleluia. A glória é do Senhor Jesus. Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer. Quem sara e liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Não são as doutrinas, nem as estruturas que levam o perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos, que o dono da obra é só o Senhor. Espírito Santo, vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. 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 A glória
nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor Jesus. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor somente a ti, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor Jesus. Para se viver o sobrenatural, é necessário sair do natural. Adore ao Senhor. Quatro dias de morte não poderão frustrar. Meu sonho vai ressuscitar. 12 anos de dores não vão me parar. No meu milagre vou tocar, mesmo que no vale da sombra e da morte não temerei. Sei que não estou só, mesmo que aqueçam 7 vezes mais, a fornalha não vai ser meu fim. Quando a minha fé entra em ação, eu vivo o impossível. Quando a minha fé entra em ação, eu vivo o sobrenatural. Ô igreja, use a sua fé para viver o impossível. O sobrenatural. O impossível é possível para Deus. 4 dias de morte não poderão frustrar. Meu sonho vai ressuscitar. 12 anos de dores não vão me parar. No meu milagre eu vou tocar, mesmo que no
felicidade que vai além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Que coisa boa louvarmos ao Senhor, maravilha começarmos a nossa semana glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Que você faça isso não apenas às segundas-feiras, mas que você possa fazer isso todos os dias, cantar, exaltar o nome de Deus, quem sabe colocar um CD no seu carro, ouvir no seu telefone um louvor, uma exaltação ao Senhor, cantar, abrir o seu coração, isso vai fazer muito bem à sua vida e à sua alma. E nos dias que você puder estar na igreja, vá à igreja para dar o louvor coletivo, aquela coisa linda com todo o povo de Deus, com todas as pessoas que amam o nome de Jesus. Nós estamos fazendo um estudo bíblico em Mateus capítulo 5, onde estão as bem-aventuranças. Eu tenho há várias semanas andado com você, versículo por versículo, nesse estudo exegético da palavra do Senhor. E hoje eu quero analisar o versículo de número 10, Mateus 5, 10. O Sermão da Montanha, você sabe, Jesus chama os seus discípulos e ali ele vai fazer uma exposição belíssima no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde ele vai sintetizar todo o Evangelho e tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas, para o nosso comportamento. Esses capítulos são, na verdade, a síntese ética do reino de Deus e da proposta do reino de Deus aos homens. Vamos ao versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Não se esqueça que nós estamos estudando o texto sobre felicidade aos olhos de Deus, não aos olhos das pessoas. Aqui não se trata da minha ótica ou da sua ótica sobre o que é felicidade. Aqui se trata da ótica bíblica, daquilo que Deus revelou na sua palavra e através de Jesus Cristo do que é felicidade. Eu me lembro de C.H. Dodd, um grande teólogo importante na história do cristianismo, onde ele diz que esse texto é a ética absoluta do reino de Deus. E esse versículo em particular fala da justiça. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, como nós já dissemos, é um estado de felicidade do coração humano. Qual é a pessoa que não procura felicidade? Quem é que não quer ser feliz? Ora, o problema é que as pessoas buscam a felicidade em lugares errados. A Bíblia diz e apresenta para nós que a felicidade de Deus, ou aos olhos de Deus, é uma outra coisa. Ser feliz é um estado de gozo, de alegria, por fazer as coisas certas, no lugar certo, no momento certo. Mas aqui, no versículo de número 10, o texto fala dos perseguidos por causa da justiça. Há uma questão específica. Pessoas que são perseguidas porque lutam pela implementação de uma justiça. Mas, minha gente, é importante observarmos. Mais uma vez, o texto não está falando da justiça dos homens, da justiça da sociedade. É a justiça aos olhos de Deus. Todos aqueles que tentam promover a justiça aos olhos de Deus serão perseguidos. Todos aqueles que tentam promover a justiça dos céus, a justiça do reino do Senhor, serão perseguidos. Eu posso apresentar a você vários exemplos bíblicos
de personalidades que foram perseguidas porque tentavam promover a justiça do reino de Deus. O exemplo de José. José foi perseguido pela mulher do comandante, a mulher de Potifar, por não querer adulterar com ela. Ele queria promover a justiça do reino, queria ser justo com o seu patrão, com o seu senhor, e, portanto, foi perseguido por não querer adulterar com aquela mulher. Daniel, outro personagem do Velho Testamento que foi perseguido por não aceitar a idolatria. Daniel queria promover a justiça do reino de Deus e do nome de Deus, mas por não aceitar o decreto em que todos deveriam adorar a imagem de um imperador, Daniel foi perseguido e jogado na cova dos leões. Elias, um outro exemplo no Velho Testamento, foi perseguido porque não queria fazer acordo com o poder corrupto e político da sua época. Muito interessante, porque Elias se identifica com os dias de hoje, com a realidade dos dias de hoje. Elias queria promover a justiça do reino, ser justo diante de Deus, obedecer à sua palavra, obedecer ao ministério profético que recebeu. E por causa disso, ele foi perseguido no seu tempo, perseguido por um rei e uma rainha. João Batista, no Novo Testamento, foi perseguido porque falou a verdade, denunciou a vida irregular de um governador, de uma pessoa ilustre. Ele queria promover a justiça, ele queria pregoar a ética, e por causa disso, João Batista teve a sua vida ceifada e foi decapitado porque ele promoveu a justiça do reino de Deus. Estevão, no livro de Atos, foi perseguido porque pregava o evangelho. Quantas pessoas ao redor do mundo, em várias nações, são mortas, destruídas e queimadas porque pregam e promovem a palavra do Senhor. Estevão foi morto por apedrejamento no livro de Atos porque promovia o reino de Deus. A história da igreja fala de muitos outros, como Policarpo, bispo de Esmirna, que foi perseguido porque era fiel e quis promover a justiça do reino de Deus. Portanto, meu querido telespectador, meu querido ouvinte, nós temos aqui exemplos de pessoas que são perseguidas porque promovem a justiça do reino de Deus. Não estou falando da justiça dos homens, a justiça aos olhos de Deus. Paulo, quando escrevia a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz que quem quer viver justamente, viver na justiça, padecerá perseguições. O reino de Deus e viver com Deus é viver também muitas lutas, mas vale a pena, é compensador, é maravilhoso, porque o que nos interessa é agradarmos ao coração de Deus e vivermos na sua presença. Muitos são perseguidos hoje. Jovens são perseguidos na universidade por proclamarem o reino da justiça de Deus. Pessoas, casais, famílias, homens, mulheres, tantos são perseguidos porque querem promover a justiça do reino, querem promover a palavra do reino, e a sociedade, e muitos da sociedade não aceitam e incrementam uma perseguição às pessoas, porque elas não querem viver como a sociedade vive, como muitos vivem, mas querem viver de acordo com a palavra de Deus. Se você quer viver de acordo com a palavra de Deus, você será perseguido, mas será recompensado pelo Senhor. Será ajudado pelo Senhor, será fortalecido pelo Senhor. Vale a pena viver na justiça do reino de Deus. E como você deve agir com aqueles que te perseguem? Jesus ensina que nós não temos que guerrear contra eles, levantar as armas, partir para a agressão. Não. O que Jesus ensina, isso é muito curioso, é que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Entregue os seus perseguidores a Deus. Não deixe nunca de lutar pela justiça, de levantar a bandeira da paz,
de ajudar aqueles que necessitam, que sofrem, mas que você nunca se levante para uma guerra física ou armada, mas que você ore pelos perseguidores e os entregue nas mãos de Deus. Eu vou voltar daqui a pouco concluindo esse estudo e ainda orando por você que quer viver na justiça. Volto num instante. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Eu quero concluir o nosso estudo falando da promessa dessa bem-aventurança. Como todas as outras bem-aventuranças, a palavra apresenta uma promessa. E aqueles que são perseguidos por causa da justiça, a Bíblia diz que deles é o reino dos céus. Não é o reino dos homens, é o reino dos céus. Por isso que os apóstolos viam a perseguição como uma medalha de honra, como uma bênção sobre eles. Paulo diz: estejam felizes quando vos perseguirem. Jesus disse: quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. O reino é nosso, o reino de Deus que traz a paz, o reino de Deus que foi instalado em Jesus e que é para todo sempre. É nesse reino e é este reino que pertence àqueles que lutam pela justiça. Nós cremos na eternidade, nós cremos na vida após a morte e nós cremos que vale a pena lutarmos pela justiça aqui na terra, a justiça de Deus, porque o reino dos céus nos está garantido. Isto não é a alienação, é uma outra forma de luta, é uma visão bíblica e nós vamos ter esta promessa futura de que o reino de Deus será nosso. Entregue sua vida a Jesus, venha para esse reino, abra o seu coração a Cristo, participe desta visão ética e moral diferenciada, revolucionária. Isto aqui é revolução. Isto aqui é a verdadeira revolução na palavra de Deus. Eu quero agora orar com você, pedindo ao Senhor que lhe abençoe. Tem tanta gente sendo perseguida por causa da justiça, porque luta pela justiça. E eu vou clamar ao Senhor que te dê forças e que você seja e continue sendo um exemplo honesto, ético, moral, sincero do reino de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por esse estudo que tanto tem abençoado as nossas vidas. Abençoa a vida de cada telespectador, aqueles que lutam pela justiça e são perseguidos. Senhor, dê-lhes forças. Que o Senhor não permita que eles se afastem do caminho, que eles desanimem, que eles deprimam, mas que eles continuem fortalecidos pelo Senhor para promoverem a justiça do teu reino. Eu peço agora pelos que sofrem, por aqueles que são injustiçados na sociedade, os miseráveis, aqueles que estão injustamente na prisão, ó Pai, ou passando qualquer tipo de injustiça social. Tem misericórdia deles, acode a cada um, abençoa cada um. Nós sabemos que este mundo é um mundo injusto, mas sabemos que no teu reino há verdadeira justiça. Nós oramos e pedimos que o Senhor continue abençoando o restante do nosso dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Na semana que vem, segunda-feira, nós vamos para o último capítulo da nossa série de bem-aventuranças. Essa série foi maravilhosa. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado, mas fique tranquilo que brevemente nós começaremos uma nova série a cada segunda-feira aqui no nosso Despertar com Deus. Eu espero você amanhã aqui na Band, às 7 horas, mais uma entrevista abençoadora e maravilhosa para a sua vida. E convido você, venha à Igreja Batista do Recreio. Os nossos cultos na Igreja do Recreio, quinta-feira, 20 horas, aos domingos, 10h15, 17h30 à tarde
e 19h30 à noite. Venha participar conosco, venha estar com a gente. Nós temos lugar para você e para toda a sua família. E eu tenho certeza que você será muito, muito abençoado. Fique na paz do Senhor, tenha um bom dia e uma boa semana em nome de Jesus.